Bom dia, bom dia. Agora podemos começar, né? Muito bem. Pessoal, eu estou no livro 2, na página 3, setor à frente A05. Ok? Repetindo. Livro 2, frente A05, página 3. Tá? Hipoteticamente, seria um capítulo, uma frente bastante tranquila, que é exatamente uma revisão de potência, potenciação e radiciação. A gente nota que teoricamente, seria bem tranquilo esse capítulo. Mas o que a gente percebe? Que esse capítulo aqui, essa frente, ela é extremamente importante, agora mais do que nunca, né? Ela é a base que você precisa para uma função chamada exponencial. Se entender o exponencial, você vai entender logaritmos. Então, ou seja, como o exponencial e logaritmo está em evidência hoje, principalmente o exponencial, né, continua, não é que ela continua em evidência desde o ano passado, a gente tem que fazer uma revisão boa em potenciação e radiciação. Hoje, o que nós vamos tentar fazer? Não vou falar que nós vamos fazer, porque vai depender ainda do decorrer da aula. Ok? Muito bem. Quando nós falamos em operações, nós temos a adição, resultado soma. Temos a subtração, resultado diferença, multiplicação, resultado produto. Temos a divisão, resultado quociente. Ok? Aí, pessoal, eu tenho mais duas operações. Uma chama-se potenciação e a outra chama-se radiciação. Ok? Muito bem. Na potenciação, pessoal, vamos falar da primeira potenciação, porque eu vou precisar disso aqui para a gente poder falar da radiciação. Na potenciação, pessoal, nós temos o seguinte: quando eu escrevo A elevado a x igual a b, o A é a base, o x é o expoente e b é a potência. Essa é a primeira observação que eu faço para vocês. Toda vez que o seu exercício pedir a potência, ele está pedindo o resultado, tá? Porque muitas vezes você chega no 2 à quinta e fala assim, professor, eu posso deixar 2 à quinta? Lá, se ele pediu a potência, ele está pedindo o resultado final. Ele quer saber quanto que é 2 elevado à quinta. Você entendeu? Então, cuidado com isso aí. Potência é o resultado de quem? Da potenciação. Bom, então, quando a gente está trabalhando com a potenciação, a gente tem que lembrar o seguinte: se a base for positiva, né? Se a base for positiva, tranquilo, dá sempre positivo. Independente do expoente, base positiva sempre vai dar positivo. Aí você diz, e quando a base é negativa? Muito bem. Quando a base for negativa, a primeira coisa que você vai olhar, quando a base é negativa, se o expoente, ele é um expoente par ou se um expoente o quê? Um expoente ímpar, né? Quando você tem uma base negativa e o expoente for par, o resultado sempre será o quê? Positivo. Tá, vamos de novo. Base negativa elevada a expoente par dá sempre o quê? Positivo. Mas se essa base for negativa e o expoente for ímpar, essa potência dá o quê? Dá negativo. Aqui vai um lembrete para vocês. Como que eu posso perceber que eu estou trabalhando no número negativo, né? Como é que eu sei que eu estou trabalhando na base negativa? Muito bem. Toda vez que você tiver uma base negativa, não esqueça de colocar o parênteses. Por que a gente fala assim, não esqueça disso? Porque muitas vezes, quando você chega lá na função exponencial, você tem que fazer substituição de valores. E aí, na hora de substituir um valor negativo, não esqueça de colocar parênteses, senão vai dar confusão. Certeza. Tá? Depois a gente vai ver o que acontece se a gente não coloca um expoente, um parênteses. O que vai acontecer no caso? Outra coisa importante, então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu coloquei menos 3 elevado a quanto? A quarta potência. Então, o expoente é par. Então, eu já sei que o resultado vai ser o quê? Vai ser um número positivo. Né? Então, 3 elevado a quarta, 81 positivo. Por quê? Você teve uma base negativa e o expoente foi o quê? O expoente par. Muito bem. Outra coisa, esse segundo exemplo que eu coloquei de menos meio elevado ao cubo, dois motivos para você prestar bastante atenção. Primeira delas, por que eu coloquei o parênteses? Dois motivos para colocar parênteses. Primeiro, porque a base é negativa. Certo? Segundo,
Toda vez que você tiver uma fração, e você quer levar a fração a um expoente, não esqueça de colocar parênteses. Independente se a base é positiva ou se a base é negativa. Tá? Vou repetir. Sempre que você tiver uma fração elevado a um certo expoente, não esqueça de colocar parênteses. Por quê? Porque se você esquece de colocar parênteses, você vai levar só o quê? Só o numerador a esse expoente. O denominador não ficaria elevado a esse expoente. Ok? Então, cuidado com isso aí. Nesse segundo exemplo que eu coloquei, menos meio elevado ao cubo, você vai falar, professor, por que vai dar negativo? Vai dar negativo porque você tem uma base negativa, o expoente é o quê? É ímpar. Base negativa elevado a expoente ímpar, o resultado é negativo. E meio elevado ao cubo, eu sei que é quanto? 1/8. Ok? Certinho? Só para lembrar, então, toda vez que alguém pedir para achar potência, você tem que chegar no resultado. Tá? Não vamos esquecer disso. Aí tem as propriedades de potência, que você já conhece, né? Produto de mesma base. Produto, hein? Multiplicação de mesma base. O que você faz? Conserva a base e soma os expoentes. Cuidado com isso aí, é multiplicação, hein? A multiplicação de bases iguais, você conserva a base e soma os expoentes. E na divisão, professor? Na divisão, você subtrai o expoente. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Gente, cuidado com essas três propriedades. Não invente propriedade nova, não. Você vai falar assim, professor, o que acontece se tivesse somando ou subtraindo? Com certeza não tem nenhuma propriedade para isso, né? Quando você tiver uma adição ou uma subtração de bases iguais, depois a gente vai relembrar isso aí, né? Nós já fizemos isso, né? Toda vez que você tiver uma adição, uma subtração de bases iguais, você vai pegar o menor entre eles e colocar em evidência. Não existe propriedade direta para fazer uma adição, uma subtração de bases iguais. Só na multiplicação e quê? Na divisão. A turma aí, parece que está querendo dar algum aviso? Tá tudo bem? Não? Tá. Então vamos seguindo. Gente, outra coisa. Cuidado quando você tiver uma potência, quando você tiver um expoente negativo. Tá? Toda vez que você tiver um expoente negativo, não esqueça disso. Como que eu vou tornar o expoente positivo? Invertendo a base. Tá? Inverter a base, preste bastante atenção nisso. O pessoal aí que costuma esquecer, né? Costuma esquecer. Esquece muito, facilmente esquece isso aí. Vai pegando aí na página 3 do seu livro, vai anotando isso aí. Então, preste atenção. Quando eu falo que quando o expoente é negativo, você inverte a base, inverter a base não é trocar sinal. Tá? Inverter base é trocar numerador por denominador. Então, vamos lá. Quando o expoente é negativo, você inverte a base. Se ele for positivo, na hora que você inverte, ele continua positivo. Tá? Aí, ó, nesse primeiro exemplo, era 3. Inverteu, ficou o quê? 1/3. Tá certo? Inverter quer dizer trocar a ordem da fração. Então, vamos lá. Sempre que você tiver um expoente negativo, o que você vai fazer? Expoente, hein? Não é base, não. Base já falei, expoente negativo. O que você vai fazer com o expoente negativo? Você vai inverter a base. Estou falando em inverter, é inverter o quê? A fração. Tá? Se a base for positiva, quando você inverte, ele continua o quê? Positivo. Se ele é negativo, na hora que você inverte, ele continua negativo. Aí vai o detalhe importante. Depois, o que você faz? Você faz a potência aqui, ó. 3 elevado a menos 2 é o quê? 1/3 elevado ao quadrado, que vai dar o quê? 1/9. Logicamente, tem aquela perguntinha, né? Tem aquela perguntinha, fala assim, professor, e se eu lembrar que 3 a menos 2 é 1/9, eu posso fazer isso direto? Pode, bacana. Muito bem. Sinal que você já está dominando a matemática básica. Ah, então eu não preciso mostrar por que deu 1/9, não? Não, não precisa. É um ganho de tempo que você tem. Né? Toda vez que você tiver lá um 3 a menos 2, você lembrar que aquele é um nono, você pode colocar na questão. Ah, mas se for a prova escrita, gente, ninguém vai chutar que 3 a menos 2 é um nono. Né? Se não tiver certeza daquilo. Concorda? Ele não vai colocar assim, eu acho que dá tanto. Não, não vai fazer isso.
Tá certo? Então, não tem necessidade. Aqui eu fiz as passagens que você deveria fazer só para você ter uma ideia melhor. Aqui, ó. Menos 3 elevado a menos 1. Tá vendo aquilo que eu disse a vocês? Ele é negativo. Quando você inverte, ele continua negativo. Tá? Você só troca a ordem da fração. Onde que você vai trocar o expoente, o sinal? Você troca o sinal do expoente. Então, essa de inverter a base, geralmente você faz quando você tem o quê? Tem um expoente negativo. Tem expoente negativo? Tem. Então, você vai inverter a base. Inverter a base não é trocar o sinal. Então, aqui, por exemplo, ficou menos 1, menos 5 terços elevado a 1. Você vai falar assim, tem que olhar a questão se o expoente é par ou ímpar? Claro, o expoente é ímpar. Mas você fala assim, mas aqui nesse caso eu posso falar que dá ele mesmo? Pode, perfeito, né? É a mesma coisa, né? Então aqui deu quanto? Menos 5 terços. Ok? Muito bem. Segunda operação da aula de hoje chama-se radiciação. Tá? Cuidado com isso aí. O resultado da operação, ela tem um índice. Cuidado que o índice da raiz não é sempre 2. E o resultado também, quando eu falo que o B é a raiz, eu tenho que falar que tipo de raiz. Se esse índice for 2, você tem uma raiz quadrada. Professor, mas quando o índice é 2, precisa escrever o 2? Não precisa. Não precisa, né? Quando o índice não aparece, o índice é 2. Então, eu posso escrever o 2 no lugar quando não aparecer o índice? Pode, não vai fazer diferença alguma. Agora, cuidado quando você for falar raiz. Você tem que falar que tipo de raiz que você está fazendo. Vamos supor que o índice seja 5. O resultado, você tem que falar que é a raiz quinta. Você não pode falar só raiz. Tá certo? Aí você vai falar assim, professor, esse A é o radicando? Exatamente. Mas quem que é o radical? O radical seria o símbolo da raiz. Tá vendo? Eu falo que radical é o símbolo da raiz. Eu não falei que raiz que é. Ela pode ser raiz quadrada, pode ser raiz cúbica, tá certo? Raiz quarta e assim por diante. Então, cuidado com isso aí. Primeiro cuidado que a gente tem que ter, tá? A gente está só voltando e pegando algumas coisinhas que o pessoal vai esquecendo com o tempo. Outra coisa importante, não esqueça de uma coisa. Primeira pergunta que eu faço na aula de hoje, será que tem raiz de número negativo? Será que existe raiz de número negativo? O que vocês acham? Raiz de número negativo existe? Será que ele é um número real? Porque se ele não é um número real, ele é o quê? Né? Gente, toda vez. Isso, o Renato está falando em imaginário. Beleza, Renato, mas aqui vai um alerta para vocês. Beleza, ótimo. Renato já demonstrou uma agilidade sobre isso. Bacana, gostei. É um número imaginário. Mas agora vai aqui um alerta. Toda vez que eu estiver falando de funções, eu não, né? Os professores estiverem falando de funções, tá? Não esqueça que quando eu estiver falando de funções, eu estou trabalhando com números reais. E outra coisa, quando eu falei em raiz, eu não falei que era raiz quadrada. Por exemplo, a raiz cúbica de um número negativo, ele é um número negativo. A raiz cúbica de um número positivo, ele é positivo. Ah, então, quando o índice for ímpar, então quando você tiver um índice ímpar, o que é um índice ímpar? Raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima, raiz nona, raiz décima primeira. De um número negativo, ele vai ser negativo? Vai. Se o número for positivo, ele é o quê? Ele é positivo. Ah, então eu tenho que lembrar disso? Ah, muito bem, ótimo. Então, como eu falei que existe, pessoal, quando eu falo existe, eu estou afirmando para você que você pode ter um caso que isso aconteça. E mais um detalhe. Eu falei existe raiz. Eu não falei o tipo de raiz. Concorda? Então existe, é verdadeiro. Por quê? Porque quando você tem uma raiz cúbica, uma raiz quinta, uma raiz sétima, uma raiz nona, ele vai ter raiz de número negativo. Olha o que eu afirmei. Olha o tanto que é abrangente a minha frase. Existe raiz de número negativo. É diferente quando eu falo existe, que a raiz quadrada, por exemplo, quando eu chegasse aqui, olha a diferença da frase, hein? A raiz quadrada de um número negativo não é real. Aí tudo bem. Agora, quando eu falo assim, existe raiz de número negativo? Existe, existe. Quando? Quando que vai existir? Quando o índice é ímpar.
toda vez que o índice é ímpar, a raiz de índice ímpar, de número negativo, é negativo. De um número positivo, é o quê? É positivo. Ok? Então, por que eu coloquei esse exemplo aqui? Raiz quinta de menos 32. Porque a primeira coisinha que você tinha que fazer era fatorar o 32. Só que aqui não é 32, é menos 32. Aí você vai falar, qual vai ser a diferença, professor? Porque menos 32 vai ser menos 2 elevado a quinta. Certo? Que vai ser quanto? Vai ser menos 2. Isso. Aí você vai lembrar a raiz cúbica, a raiz quinta, a raiz sétima, a raiz nona de um número negativo é o número negativo. Aí você diz, professor, e se eu tiver uma raiz quinta, a raiz cúbica, por exemplo, de 0,008? Complicou, hein, professor? Número decimal. Toda vez que tiver número decimal, eu vou pedir um favor para vocês. O que você vai fazer quando você tiver um número negativo? Ah, desculpa. Quando você tiver um número decimal, transforma ele em fração. Sempre, sempre. Sempre que tiver um número em forma de decimal, escreva em forma de fração e tire a raiz. 8 dá para perceber que é 2 ao cubo. 1000 dá para perceber que é 10 ao cubo. Daqui, quando eu tiro a raiz, dá 2 décimos. 2 décimos é o quê? É 0,2. 2 sobre 10 é 0,2. Radiciação é a operação. Raiz é o resultado da operação. Aí, cuidado, hein? Quando eu falo raiz, eu não disse o tipo de raiz. Quem vai definir o tipo de raiz? Meu índice, né? O N. Ah, esse N tem que ser um número natural? Tem que ser um número natural maior ou igual a 2, né? Por que maior ou igual a 2? Porque a menor raiz que você tem é a raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta. Por que eu tenho que falar que é natural? Porque não tem número decimal, não tem raiz de raiz 1,5, né? Não tem raiz 2,1, não tem. A raiz é quadrada, a raiz é cúbica, a raiz é quarta, a raiz é quinta, a raiz é sexta, né? Não vai ter raiz com número decimal lá. Então, esse N tem que ser o quê? Maior ou igual a 2. Natural, maior ou igual a 2. Por que você diz que é natural? Porque exatamente porque tem que ser um número inteiro. Nesse caso, como eu estou trabalhando só números positivos, eu vou falar que os números são o quê? Naturais. Aqui vem uma coisa importantíssima agora. Voltando lá, ó. Aí você vai falar assim, professor, vou responder a pergunta que, uma resposta que o Renato me deu, tá? Ele disse o seguinte, uma raiz, por exemplo, a raiz quadrada, se eu tivesse, se eu tivesse raiz quadrada de menos 4, bom, duas respostas possíveis. Primeiro, eu posso falar que aquilo não é real? Isso. Aí o Renato vai falar assim, professor, como que eu sei que eu vou trabalhar números imaginários? Hoje, primeira coisa, ó, o Enem não trabalha números imaginários. Por que ele não trabalha números imaginários? Porque, primeira coisa, ele fala que o maior universo que ele tem dos números são os reais. Então, ele não vai trabalhar números imaginários. Ah, então eu posso ficar mais preocupado com os números negativos? Posso. Ele não vai pedir uma raiz quadrada, por exemplo, de menos 4. Aí você diz, a FUVEST trabalha? Trabalha. Trabalha também pouco, viu, Davi? Viu, Davi? Pode ficar tranquilo. Se você pegar as provas de conhecimentos, a não ser, viu, Davi? A não ser que você tenha que fazer prova escrita. Aí você vai olhar qual curso que vai fazer na FUVEST para ver se você vai ter prova escrita de matemática. Caso você não tenha, olha só a prova de conhecimentos gerais. Na prova de conhecimentos gerais tem muito tempo que não cai. Se você olhar também na grade curricular da FUVEST, que o Davi está me perguntando, não tem números complexos. Mas tem polinômios, tá, Davi? Ok? Beleza? Respondido? Isso. Muito bem. Então, pessoal, como que eu vou perceber numa questão de vestibular, tá? Como que eu vou perceber numa questão de vestibular, por exemplo, que menos 4 é 4i ao quadrado? Né? Como que eu vou perceber que eu vou ter isso numa questão? Quando ele quiser fazer isso numa questão, quando ele quiser trabalhar números imaginários, ele geralmente começa a questão escrevendo assim, sabendo que é unidade imaginária. Tá? Começou falando que é unidade imaginária, ele já está avisando para você, você vai trabalhar números complexos. Combinado? Não falou nada. Raiz quadrada de menos 4. O que você vai falar? Raiz quadrada de menos 4. O que você vai falar? Aquilo não pertence aos números reais. Lembra da simbologia do pertence, não pertence?
que o Adriano falou com vocês? Aí, ó. Se eu pedir raiz quadrada de menos 4, eu vou falar que aquilo não pertence a quem? Aos números reais. Ok? Certinho? Então, hoje, como que eles estão fazendo essa questão dos complexos? Eles estão fazendo as questões complexas que você pode garimpar no dedo, porque são muito poucas questões. Em mim, você pode ficar tranquilo, quase não mexe. FUVEST, primeira fase, não mexe, tá? Não está mexendo, porque na própria grade curricular de matemática não tem complexos na FUVEST. Aí você fala assim, na Unicamp tem, não. Na Unesp tem, não. Mas aí, por que você falou em vestibulares? Porque nos outros vestibulares pode cair complexos. Tá certo? Então, aí você tem que estar preparado. Rio Verde, por exemplo, de vez em quando cai uma questão de complexos lá. Não é sempre que cai, não, mas Rio Verde, né? Sempre cai alguma coisa disso aí. Mas vamos lá. Depois a gente briga com o complexo, se vai cair, se não vai. Deixa isso aí para lá, tá? Alguém vai trabalhar, alguém vai falar sobre isso. Ó, raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 ao cubo é 8. Raiz quadrada de 9 é 3. Aqui está o grande vilão da história. Toda vez que eu falo que a raiz quadrada de 9 é 3, tem alguém que vai falar assim, professor, não é mais ou menos 3, não? Raiz de 4 não é mais ou menos 2? Não, não é. Sinto contar para vocês que não é. Aí você fala assim, mas se eu fizer 3 ao quadrado, se fizer menos 3 ao quadrado, está tudo 9, tá? Perfeito. Mas vamos lá, vou explicar por quê. Por que esse mais ou menos inferniza e por que, quando que tem e quando não tem. Quando você vai fazer aqui, ó, vamos considerar dois casos. Ó. Primeiro caso, n é par. Raiz enésima de A elevado a n é módulo de A. Módulo. O que é módulo? Só para lembrar. Módulo, ele só atua no exercício. O que o módulo faz? O módulo só atua em alguma coisa quando ele é negativo. Quando é positivo, quando é zero, continua a mesma coisa. Módulo de 2 continua 2. Módulo de zero continua zero. Agora, módulo de menos 2 vai dar quanto? Vai dar 2. Ah, então o módulo só atua quando o número é negativo? Exatamente. Então, o que vai acontecer? Quando alguém pedir módulo, por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada de 81. 81, eu sei que é 9 ao quadrado. Então, vou fazer módulo de 9, que continua 9. Poxa, mas aí não precisou saber o módulo? É, mas aí vamos prestar atenção. E se eu tivesse raiz quarta de menos 2 a quarta? Né? Qual que é a armadilha em fazer raiz quarta de menos 2 elevado a quarta? Porque tem alguns de vocês que pegam um exercício igual e falam assim, professor, eu tenho uma propriedade que eu lembro lá do meu nono ano. Qual que é? Eu posso cortar aquele índice com o expoente. Pode, desde que a base não seja negativa. Nesse caso do exemplo 2 aqui, eu não posso cortar. Ah, não posso cortar? Não, não pode. Não. Por quê? Porque você só pode cortar quando a base não é negativa. Quando é negativo, o que eu faço, professor? Uso a definição. Ele está falando que dá módulo de quanto? Módulo de menos 2. E o módulo de menos 2 é quanto? É 2. Está vendo a armadilha? Muita gente chega aqui e cancela esse 4 com esse 4 e fala assim, eu aprendi essa propriedade lá no nono ano. Mentira. Lá ele falava assim, eu posso usar essa propriedade quando? Quando a base não é o quê? Negativa. Se a base for negativa, você não pode cortar. Você tem que usar o quê? Essa definição de raiz quadrada. A definição de raiz quadrada é exatamente, dá sempre positivo. Sempre positivo, sempre fica positivo. Então, raiz quadrada, viu, Mel? Ó, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava, raiz décima, tudo dá positivo. Não tem mais ou menos. Você fala assim, professor, mas eu aprendi que era mais ou menos. Não, senhor. Onde que você viu mais ou menos? Esse mais ou menos que vocês quebram a cabeça é porque veio lá da forma de Bhaskara. A forma de Bhaskara tem menos b mais ou menos raiz de delta. Esse mais ou menos que vocês quebram a cabeça, ele vem na forma de Bhaskara. Na equação do segundo grau, quando você vai fazer, por exemplo, delta deu 9. Não é porque a raiz de 9 vai dar mais ou menos 3, porque lá na forma de Bhaskara é mais ou menos raiz de 9. Então, daria mais ou menos 3. Né? Então, esse mais ou menos que aparece aí é da forma de Bhaskara. Agora, se alguém te perguntar qual que é a raiz de 9, a resposta é 3.
É 3. Não depende de nada. Não depende de nada. Ah, então uma raiz de índice par vai dar sempre positivo? Isso. Raiz de índice par dá sempre positivo. Só tem um caso que não dá positivo, que é a raiz quadrada, a raiz quarta, a raiz sexta de quanto? De zero, que é zero. Tá certo? Então, eu falo para vocês, o módulo atua onde? No que é negativo. Tudo aquilo que você percebeu que é negativo, você não vai cortar o expoente. Aqui, ó, só para relembrar isso aqui, ó. 2 menos π ao quadrado. Cuidado nesse tipo de questão. Por quê? Porque muita gente sai cancelando o quadrado com a raiz. Professor, eu posso desenvolver? Seria a pior opção que você teria, seria desenvolver 2 menos π ao quadrado. Ficaria pior ainda. Aí você diz, o que eu vou usar, professor? Eu vou usar essa definição aqui, ó. Raiz enésima de A elevado a M é igual ao módulo de A. Quem que é o A aqui? É 2 menos π. Aí você vai lembrar que 2 menos π, 2 menos 3,14. Não importa se é 3,14, se é 3,3, se é 3,1, se é 3. Você percebe que 2 menos π, o π é maior que o 2. Se o π é maior que 2, eu sei que 2 menos π é o quê? Ele é um número negativo. 2 menos π é negativo. Então tem que usar o módulo. Se é o módulo de 2 menos π, o 2 vai ficar. Porque se ele é negativo, o módulo vai fazer o quê? Vai mudar o sinal. Então o 2 vai ficar o quê? Negativo. E o π vai ficar o quê? Positivo. Cuidado com esse resultado, hein? Cuidado com esse resultado, tá? Qual que é a armadilha dessa questão? Muita gente chega aqui e fala que o oposto de 2 menos π seria 2 mais π. Errou. Porque quando você fala assim, você no módulo, quando ele é negativo, você troca os sinais, você não diz que vai trocar o sinal só do π. Você vai trocar o sinal de tudo. Você vai trocar o sinal do 2, vai trocar o sinal de quem? Do π. Ok? Tá claro isso? Raiz quadrada, raiz quarta é sempre positivo. Você vai falar assim, pode falar que ele não negativo? Ficaria melhor. Por quê? Porque uma raiz quadrada de zero é quanto? É zero. Uma raiz quarta de uma coisa positiva, ela é uma coisa positiva. Beleza, turma? Bom, essa propriedade que muitas vezes você fala tanto lá no seu ensino fundamental, que você não vê tanta importância nela, mas para nós é importante. Toda vez que você tiver um número elevado a uma fração, isso é uma raiz. Isso é uma raiz. Toda vez que você tiver uma base elevada a uma fração de que tipo, professor? Fração irredutível, tá? Por exemplo, eu não vou colocar uma fração 4 sobre 2. Professor, mas 4 sobre 2 não é fração? Mas ele é uma fração aparente. O que é uma fração aparente? 4 sobre 2 parece fração, mas na verdade ele é um número o quê? Ele é um número inteiro. Então, estou falando aqui, ó, quando você tem um A elevado a um expoente fracionário, isso vai indicar o quê? Uma raiz. Como que eu vou descobrir a raiz? O 2, que é o numerador, vai continuar expoente. E o N? O N é o índice. É aquela historinha, ó, quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Né? Lembram disso? Aquela transformação, aquela brincadeira que vocês ficavam fazendo sem entender o porquê? É porque, na verdade, quando você chega lá em função exponencial, você vai ter que lembrar disso aqui. Por quê? Porque muitas vezes aparece só para infernizar a sua cabecinha o quê? O 2 elevado, por exemplo, a 0,3336. A pessoa fala, meu Deus, o que eu vou fazer com essa potência se o expoente é um número decimal? Transforma em fração. Por que você vai transformar em fração? Porque na hora que você transforma em fração, ele vai virar o quê? Uma raiz. Vai virar uma raiz. Ok? Então, tanto que isso é importante. Ó, 4 elevado a meio. Professor, mas 4 elevado a meio, eu posso escrever que é a raiz quadrada de 4? Pode. Posso falar direto, então, que 4 elevado a meio é 2? Pode. Por sinal, se você fizer isso, eu vou ficar feliz com você. Tá? Deu 4 elevado a meio, você já vem direto e põe 2. Ah, mas eu não tenho que explicar? Não precisa. Porque alguém que me faz 4 elevado a meio igual a 2, é porque ele demonstra que ele tem habilidade sobre os números. Não precisa mostrar todos os detalhes. O nono elevado a menos 3 meios, né? Primeira coisa, aquilo que eu falei anteriormente, o expoente é negativo, então você inverte a base.
Inverter a base é só trocar numerador por denominador. Então, vai ficar 9, né? Você fala, uai, mas não era 1 sobre 9? Inverteu, virou 9. 9 elevado a quanto? A 3 meios. Então, 9 está elevado ao cubo, raiz de 2. 9 ao cubo, eu posso escrever que é 9 ao quadrado vezes 9? Pode. Será que eu posso escrever que aqui vai dar 3 ao cubo? Alguém sabe? Olha bem por que deu 3 ao cubo. Você fala, por que deu 3 ao cubo, professor? Aqui, ó. 9 é 3 ao quadrado. Se tem 3 ao quadrado elevado ao cubo, você conserva a base e faz o quê? Troca o sinal de quem? Você conserva a base e faz o quê? Multiplica os expoentes. Né? Então, você vai ter 3 elevado a quanto? A 6. 3 elevado a 6, quando você divide 6 por 3, vai dar quanto? 3 ao cubo. E vai dar quanto? 27. Tá? Vou repetir, ó. 9 é 3 ao quadrado. Se está elevado ao cubo, vai dar 3 elevado a sexta. Como que eu tiro ele da raiz dividindo o expoente? Por quem? Pelo índice, que vai dar 3. E 3 ao cubo é quanto? 27. Tá? Propriedades lá da radiciação. Ó. Se você tiver multiplicação de duas raízes de mesmo índice, conserva o índice e multiplica esses valores. Tá certo? Então, quando você tiver multiplicação de duas raízes de mesmo índice, multiplicação e divisão, ó. O que eu vou fazer? Você vai conservar o índice e vai multiplicar os radicandos, né? O A vezes B. Na divisão, a mesma coisa. Na potência de potência, você vai conservar esse índice. Posso colocar o M para dentro como expoente? Pode. Tá? Se você tiver uma raiz dentro da outra, eu multiplico os índices. Por exemplo, a raiz quadrada de uma raiz quadrada. Eu posso escrever raiz 4. Eu posso multiplicar os índices. Conservo quem? O radicando. Aqui, quando você tem isso aqui, eu posso multiplicar os dois pelo mesmo valor? Posso. Posso fazer isso? Sempre posso. Por que essa propriedade é importante? Porque quando você tiver que multiplicar duas raízes com índices diferentes, a primeira coisa que você vai ter que fazer é reduzir ao mesmo índice. E como que você reduz ao mesmo índice? Tirando o mínimo. Né? Se você tiver uma raiz quadrada multiplicada por uma raiz cúbica, você não pode multiplicar direto. Você teria que tirar o mínimo de 2 e 3, dividir pelo índice e multiplicar pelo expoente. Depois, sim, usar a primeira propriedade. Ok? Muito bem. Outra coisa, simplificação de radicais. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho raiz sexta de 8. Quando eu escrevo 8, pessoal, eu posso escrever que 8 é 2 ao cubo. Ah, eu posso simplificar esse 3 com esse 6? Posso já escrever 2 aqui, raiz de 2? Pode. Ah, eu posso fazer direto daqui, dessa raiz sexta de 2 ao cubo, já posso escrever raiz quadrada de 2? Pode, bacana. Né? Você demonstrou domínio sobre a matemática básica, tá? Não é aquele que faz tudo que está demonstrando que tem conhecimento, não. Na hora que você me faz que isso é raiz sexta de 2 ao cubo, e daqui você já pula para cá põe raiz de 2, você demonstrou que você tem habilidade sobre a matemática básica. Ninguém vai chutando esses valores, você não tem conhecimento, né? 3 vezes raiz quadrada de 288. Você vai falar assim, professor, eu posso, primeiro, antes de fatorar 288, eu falei isso aqui em aulas anteriores. Se eu lembrar numa questão igual essa, que 288 é 2 vezes 144, eu posso fazer essa fatoração? Posso. Por que 2 vezes 144? Porque 144, a raiz dele é quanto? 12. Olha como fica bacana. Né? Ah, se eu descobrir, então, que 144, o 288 é 2 vezes 144, o 144 vai tirar a raiz dele, que é 12. Então, fica 3 vezes 12, que dá 36. E o 2, que continua aqui dentro da raiz. Nossa, professor, se eu lembrar dessas coisinhas aí, eu posso fazer isso direto? Pode e deve. Isso é ganhar tempo lá no seu Enem. Tá? Lá no Enem, você não precisa demonstrar isso aqui, ó, para fazer isso. Né? Isso eu não vou cobrar, você vai falar assim, professor, mas quando eu estiver fazendo uma prova escrita, eu tenho que lembrar dessas coisas aqui? Tem que lembrar. Por que eu tenho que lembrar disso? Se eu não lembrar disso, pessoal, como é que eu vou fazer isso aqui, né? Logicamente, eu tenho que fazer essas passagens uma a uma para vocês. Por que eu tenho que fazer passagem uma a uma para vocês? Porque, logicamente, quem vai estudar isso aqui que não lembra dessa passagem, de observar que 288 é 2 vezes 144, ele vai ter que fazer todo esse procedimento.
Aí você vai falar, professor, mas demora. Demora, mas ele chega. Tá? Esse ano, o que, que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer esse ano é exatamente trabalhar para que você ganhe tempo. Então, essa fatoração do 288, você colocar que é 2 vezes 144, é para quem já sabe que raiz de 144 é 12. Nossa, quem sabe que raiz de 144 é 12, pode fazer isso numa prova escrita? Pode, pode e deve. Tá? Quem faz essa fatoração de 144 duas vezes, 288 duas vezes 144, ele demonstra total domínio sobre a matéria. Tá? Não precisa demonstrar, a fatoração 288 eu tenho 2 à quinta vezes 3 ao quadrado, 2 à quinta é 2 à quarta vezes 2. Não precisa fazer tudo isso. Se você for fazer tudo isso em questão por questão, de repente você não termina a sua prova. Ok? Bacana. Operando com radicais, só para lembrar. Agora vem uma parte importante. Racionalizando denominadores. O processo geral consiste em multiplicar-se numerador e denominador por o mesmo fator. Né? O que não altera a fração, chamado fator racionalizante. Ele é escolhido de forma a desaparecer a raiz no denominador. Inclusive o processo chama-se racionalização dos denominadores. Mais conhecido por racionalização. Por que, a gente não considera que racionalização fique bacana? Porque quando você fala que é uma racionalização, fica parecendo que o número está ficando racional. E não é verdade. O que você está tornando ele racional é só o denominador. Então, o processo chama-se racionalização de denominadores. Aí você vai dizer assim, professor, você vai usar muita racionalização de denominadores? Não, eu não vou usar muito, não. A minha parte vou usar muito pouco. Quem vai usar mais? Quem vai usar mais? Quem vai usar mais é a pessoa que vai estar a trigonometria, né? Trigonometria. Na trigonometria aparece. Professor, mas como é que eu sei que eu tenho que racionalizar ou não preciso racionalizar? Essa é a grande pergunta que a Maria faz. Professor, como é que eu vou descobrir que no exercício eu preciso ou não racionalizar? Muito bem. Você já acostumou a racionalizar, mas vamos lá. Muitas vezes você vai olhar para a sua questão, as alternativas que aparecem. Se a letra A, a primeira alternativa, aparecer com raiz no denominador, se aparecer com raiz no denominador, ele vai aparecer em algum momento nos outros exercícios, raiz no denominador. Isso ele está dizendo que você não precisa racionalizar. Então o exercício vai me contar quando precisa e quando não precisa racionalizar? Exatamente. Então quer dizer, quando você não racionaliza, está certo? Está certo. O que é, na verdade, a racionalização dos denominadores? A racionalização dos denominadores é só uma. É tornar o denominador um número racional. Como diz vocês, o resultado fica mais bonito. Né? Só que lá no Enem ou no vestibular não vai falar para você, torne o resultado final mais bonitinho para escrever. O professor vai pedir para racionalizar? Não. Você vai ter que olhar para as suas alternativas A, B, C, D, E. O que diz lá? Se ele racionalizou ou não. Como, professor, que eu vou saber que você não racionalizou? Ele vai deixar o resultado com a raiz no denominador. Ele deixou a raiz no denominador nas minhas alternativas, ele está dizendo para você, amiguinho, não precisa racionalizar. Agora, você olhou as alternativas, todas não têm denominador irracional, então na hora que você chegar num denominador com número irracional, o que você vai ter que fazer? Racionalizar. Tá? Então, o processo chama-se racionalização de denominadores. A gente é que fala racionalização, mas não é o processo de tornar o número racional. Ele é só para tornar o quê? O denominador um número racional. Então, aqui tem alguns casos. Nós vamos citar alguns casos importantes aqui. A primeira, menos 6 sobre raiz de 2. Então, o fator racionalizante aqui vai ser só o quê? Só a raiz de 2. Certo? Então, multiplico o numerador, multiplico o denominador por quanto? Pela raiz quadrada de 2. Você vai falar assim, professor, por que você multiplica e divide pela raiz de 2? Porque quando você olha a raiz de 2 sobre 2, na verdade, eu estou falando que é uma fração que vale 1. Professor, mas como é que eu sei que essa fração vale 1? Gente, qualquer número dividido por ele mesmo é sempre quanto? É sempre 1. Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo 6 raiz de 2, está aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá quanto? 2. 6 com 2 eu simplifico, dá quanto? 3. 3 raiz de 2.
Nesse exemplo lá, cuidado para não esquecer o menos que está lá no enunciado. Né? Você caminha até aqui com menos, aí chega na hora de multiplicar, esquece o menos aqui, aqui, aqui. Você fala assim, nossa, ficou a mesma coisa. Ficou não, ficou simétrico. Né? O resultado aqui dá negativo. Se você fizer sem a racionalização disso aí, sem olhar o sinal, de repente você pode obter o valor 3 mais raiz de 2. Eles têm tanta certeza que muita gente vai desprezar o sinal, né? Esquece do sinal, o que, que ele faz? Ele racionaliza seu sinal. E aí o que, que vai acontecer? Vai mudar a resposta? Vai, porque lá pode ter certeza. Se o resultado deu menos 3 raiz de 2, pode ter certeza que o engraçadinho vai colocar numa alternativa o quê? 3 mais 3 vezes raiz de 2. Continuando lá, pessoal, na letra B eu tenho 6 sobre raiz quadrada de 5 menos 1. Aqui tem um caso bacana de racionalização, onde o denominador tem um detalhe. Esse denominador é formado por dois termos, e aqui é uma subtração. Toda vez que isso acontecer, ter uma subtração, você vai multiplicar pela sua, o quê? Adição. Então, ficaria 6 vezes quanto? Raiz de 5 mais 1 sobre 5 menos 1. Por que deu 5 menos 1? Porque aqui vai ficar quadrado primeiro, que é 5, menos o que? O quadrado segundo, que vai dar quanto? 1. Raiz, aqui deu 5 menos 1, que vai dar quanto? 4. 4 e 6 eu posso simplificar. Dá quanto? 3, raiz de 5 mais 1 sobre quanto? Sobre 2. Ficou mais bonitinho o resultado, né? Mas não quer dizer que se ele vier e colocar uma resposta 6 sobre raiz de 5 menos 1, entenda que ele é igual a 3 raiz quadrada de 5 mais 1 sobre 2. Tá? Você vai falar assim, como é que eu sei que ele racionalizou ou não? Olhe pelas respostas, pelas alternativas que ele propõe para vocês. Toda vez que ele propuser alternativas, leia as alternativas. Lá você vai saber se ele usou ou não usou isso aí. É o caso aqui, né? Como que eu vou saber que ele usou isso aqui? Se não fez nada, deixou 6 sobre raiz de 5 mais 1, menos 1, ele disse assim, não precisa racionalizar. Agora, se ele chegou em 3 raiz de 5 mais 1 sobre 2, ele está dizendo, eu quero racionalização do resultado. Ah, não tem que ser uma coisa obrigatória? Não, não é obrigatório. Mas, como diz vocês, o resultado fica mais bonito, mais elegante. Ok? Gente, outra coisa, eu queria que vocês olhassem para mim agora, tá? Depois vocês olhassem isso aqui, eu vou pedir um favor. Você olhar para mim, quando você estiver aqui no denominador, exatamente, exatamente. O Renato está perguntando. Essa multiplicação aqui, professor, essa multiplicação produto total é. Exatamente. E nesse produto total, você vai fazer o quê? Quando você tem o produto da soma pela diferença, você sabe que aquilo dá o quê? O quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Está vendo de onde que apareceu 5 aqui? Eu peguei o primeiro, que no caso é raiz de 5, ao quadrado, que vai dar quanto? Vai dar 5. Menos o quadrado de 1. Quanto que é o quadrado de 1? 1. Né? Então, por isso que você multiplica. Cuidado, cuidado, viu, Renato, aqui para não multiplicar por raiz de 5 menos 1. É o erro mais comum que acontece aqui. Você tem denominador raiz de 5 menos 1, aí vai racionalizar por quê? Por raiz de 5 menos 1. Errou tudo. Aí você vai dizer assim, professor, como é que eu percebo que tem que ser o conjugado? Quando tiver mais ou menos. Se aqui é menos, aqui vai ser mais. Se aqui é mais, aqui vai ser o quê? Vai ser menos. Professor, mas naquele caso anterior lá, se tivesse aqui, nesse caso eu posso usar isso? Não. O conjugado você usa só quando você tiver o quê? Uma soma ou o quê? Uma subtração. Certo até aí? Eu vou deixar aqui um desafio para vocês, vocês vão me olhar. O que, que acontece quando aqui embaixo tem uma raiz que não seja raiz quadrada, tiver uma raiz quarta, uma raiz cúbica, uma raiz quinta? Como é que vai ser a racionalização disso? Ou não tem, tá? Vocês vão pesquisar isso para mim. Se embaixo, em vez de ser raiz de 2, fosse raiz cúbica de 2, o racionalizante seria raiz cúbica de 2? Sim ou não e por quê? Vocês vão buscar isso aí para mim, né? Nas redes sociais, para ver o que vocês encontram disso aí. Ok, turma? Certinho até aí? Então, vocês vão buscar, hein? O que vai acontecer? Professor, mas isso aí não tem no livro do nono ano. Não tem. No livro do seu nono ano também não tem quando esse número que está aqui embaixo, em vez de ser raiz quadrada, for uma raiz cúbica. Ixi, vai complicar. Não sei. Mas a gente tem 4 casos. Os livros que vocês têm até o nono ano só apresentam 2. Não é nem cá em quê? Os 4 casos.
Qual que é mais importante? Todos. Não tem como chegar aqui e falar esse caso é mais importante do que esse. Tá certo? O administrador da turma, faltam quantos minutos aí pelo seu relógio aí, só para mim fazer um controle aqui? Quatro minutos. Ótimo, beleza. Então, então, primeira coisa que eu quero que vocês guardem, isso aqui também. Eu vou só voltar nisso aqui. Ao meio-dia, certinho, ótimo, muito bem. Quando você tiver isso aqui, primeira coisa, a soma diferente de radicais semelhantes, aí você vai falar, professor, o que é radical semelhante? As raízes são iguais, aqui é a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Tá vendo? Eles são radicais semelhantes. Quando que não são semelhantes? Ou que os índices sejam diferentes, por exemplo, aqui é uma raiz de 2, aqui é uma raiz cúbica de 2. Cuidado para não falar se eles são semelhantes. Não, não são semelhantes. Então, o que você vai ter? Aqui tivesse uma raiz quadrada, que tivesse uma raiz cúbica. Gente, não dá para somar isso aí. Né? Não dá para somar por quê? Porque os dois teriam o quê? Índices diferentes. Tá? Nesse caso, todos têm o quê em comum? A raiz de 2. Né? Raiz de 2 está aqui. Ó. Então, vou dividir esse, quando você divide isso aqui pela raiz de 2, dá 3. Quando eu dividir isso aqui pela raiz de 2, vai dar menos 5. Quando eu dividir isso aqui, vai dar meio. Aí você fala, professor, de onde você arrumou esse menos 3 meios aqui, né? Claro que eu tirei o mínimo aqui, né? Tiro o mínimo, porque não dá para somar a fração com denominadores diferentes. Aí você ia tirar o mínimo. Quanto que dava o mínimo? 2. Aqui vai virar 6, menos 10, mais 1. 6 menos 10 mais 1 vai dar quanto? Vai dar 3, menos 3. Por que vai dar menos 3? Porque o menos 10 vai ser o maior. Sobre quanto? Sobre 2. Não esqueça do sobre 2. Tá? Por que o 2 continua? Né? Esse é outro fator importante. Gente, aqui é uma expressão. Aqui é uma expressão. Expressão, você tira o mínimo, você não cancela o denominador. Professor, mas quanto que a gente cancela o denominador? Quando você tiver uma igualdade de quê? De duas expressões. Quando você tem igualdade entre duas expressões, você iguala e corta. Mas aqui é uma expressão. Expressão só tem um membro aqui. Cuidado para não falar isso de cada segundo membro. Não. Isso aqui é o resultado do que você já fez com o que foi dado. Né? Então, isso aqui não é um segundo membro. Isso aí é a continuação. Né? Então, deu menos 3 sobre quanto? Sobre 2, raiz de 2. Tá? Cuidado com isso aí. Não precisa racionalizar? Não. Quando que ia precisar racionalizar? Quando o denominador tivesse nele o quê? Uma raiz. Se a raiz estivesse no denominador, aí é diferente. Ok? Então, cuidado com isso. Operações com radicais. Você só faz com radicais semelhantes. O que são radicais semelhantes? Radicais semelhantes são aquelas que têm a mesma raiz. Tá? Tem a raiz de um determinado número e os índices são o quê? São iguais. Se, por exemplo, de um lado tivesse uma raiz quadrada, outro tivesse uma raiz cúbica, não dá para somar isso aí. Dá para multiplicar raiz quadrada com raiz cúbica? Multiplicação dá. Adição e subtração não é possível. Turma, ok? Lembraram o que é potenciação, o que é radiciação? Isso aqui é aparente. Teoricamente, é só isso que tem em radiciação e potenciação. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Você fala assim, oba, então eu posso fazer os exercícios que estão no livro? Pode começar. Tá? Pode começar a trabalhar os exercícios, atividade para a sala. Inclusive, isso vai ser assunto da nossa próxima aula, na próxima segunda-feira. O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar exatamente operações com raiz. Vamos fazer algumas questões que estão no livro e os que não estão no livro. A gente vai pegar outros exemplos. O primeiro deles que eu vou exemplificar aqui para vocês é racionalizar um denominador, por exemplo, uma raiz cúbica ou uma raiz quinta. Você fala, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Calma. Você vai tentar descobrir antes. Não conseguiu descobrir? Veja o que você vai fazer. Toma, alguma pergunta? É muita coisinha para você relembrar. Ou melhor, né? Tem coisa que você vai ter que mudar a ideia. Lembra da raiz quadrada? Cuidado com isso, tá? O erro mais comum que a gente tem é na raiz quadrada. Raiz quadrada de 9. O que tem de gente que coloca mais ou menos 3, e na verdade é 3. Ele não pode ser menos 3. A raiz quadrada é 3. A raiz quadrada é um número quê? Positivo. Por quê?
quando for negativo, raiz quadrada, por exemplo, de um número negativo, ele o quê? Não é um número real. Turma, tá ok? Certinho? Alguma pergunta? Muito bem, ótimo. Então, pessoal, ó, o tanto que as operações de radiciação, a operação de radiciação, a operação de potenciação é importante. Quando que, ó, se não cair nada especificamente assim, esse é um exercício de potência, sempre cai, não é nem sempre cai, tá? Onde que ele vem disfarçado? Ele vem disfarçado lá, primeiro, na física, tá? Tá ok? Acho que o Zé Larinho está querendo entrar, né, gente? Tchau, tchau.